Boa tarde, minha gente, que delícia, quarta-feira amanhã já é quinta, depois já é sexta, depois vem fim de semana e depois começa tudo de novo, mas é uma delícia porque nós estamos aqui vivos, assistindo a televisão e fazendo a diferença, não é? Hoje é dia do economista, um beijo para todos os economistas que estão nos assistindo, está começando o Acontece aqui na sua TV Pantanal, canal 22 Rede TV, num oferecimento de Kit Lar, a sua casa mais alegre. A Kit Lar fica bem ali na rua Campo Grande, esquina com a 7 de setembro, bem no centro de Cuiabá. O telefone de lá é 3321-1568 e também na Avenida 15 de Novembro, 870, no Porto. O telefone é o 3025-1570. Dá uma passadinha lá, tem muitas coisas lindas para deixar a sua casa mucho, pero mucho mais alegre. E o Acontece está no ar também, num oferecimento da Valmari Dermocosméticos. A Valmari está na rua Isaac Povas, 1142. Agende sua avaliação corporal e facial pelo telefone 3623-3145. Vá até a Valmari e confira de perto tudo que a Valmari pode fazer pela sua pele, pelo seu corpo, para você ficar ainda mais de bem com a vida. E a quarta-feira é dia de saúde no Acontece com Marcelo Sandrin. Hoje vamos falar sobre infertilidade. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, um prazer. Que delícia, sem trânsito hoje, chegou bem? Não, tranquilo, né? Semana passada, infelizmente, eu peço desculpas, né, de público, eu não tenho nenhum problema com isso. Nós tivemos convocados, né, para um meeting sobre ebola vírus, eu faço parte de uma rede internacional da Organização Mundial de Saúde. Os telespectadores sentiram, viu, Marcelo? Eu sei disso e eu senti mais ainda, porque eu não tive nem tempo de avisar direito para as pessoas. Mas foi tudo bem, graças a Deus, e foi muito produtivo, tranquilizador. E até hoje à tarde o pessoal vai lá para a gente conversar sobre ebola para os jornais aí da nossa rede, né? Para tirar algumas dúvidas, com relação a importante, não precisa assustar, nós vamos esclarecer, mas é importante que a gente esteja bem informado e quando a gente é convocado a gente tem que comparecer. E você está tocando num assunto que diz respeito a nós, né? A nossa sobrevivência como espécie e a nossa felicidade enquanto, né, seres adultos, né? Faz parte da vida nascer, crescer, multiplicar-vos e depois falecer. É natural. E quais uma são das as coisas principais causas da infertilidade? Na realidade, a gente tem que investigar muito e tem que tomar cuidado com esse termo. Primeira coisa na infertilidade é o diagnóstico. Não é qualquer pessoa que não tem filhos que de uma hora para outra é declarada infértil, por isso, aquele casal estável, né? A pessoa que tem sexo casual e que não tem filhos vai ficar sob observação. Agora, o importante é que, havendo um conluio sexual continuado e adequado entre um homem e uma mulher, a mulher que tem seus ciclos menstruais normais, o homem que teve sempre uma potência adequada, teve um ejaculado normal, que esse casal tenha filhos no decorrer se não fizer método de prevenção, né? Em um ano, às vezes, as coisas já estão acontecendo. O que não pode é estressar demais. Muitas das pessoas muito, né? Acaba ficar muito ansioso. Atrapalhando, isso, né? acaba atrapalhando a realização do sonho, ao aparecimento do conceito. A gente dá um tempo, né, relativamente de 18 meses no máximo, que seria 2 gestações, né, para que um casal, depois de você ter conversado com ele, já está ansioso porque não está tendo filho, você conversou com ele, colocou as coisas no lugar, se em 18 meses de relações orientadas e contínuas, prazerosas, tranquilas, que se esse casal não tiver obtido uma gestação, a gente começa a fazer uma investigação mais profunda. Então, isso que eu queria saber, como que você conduz, o casal faz 2 anos que está tentando engravidar e não consegue, qual que é o primeiro passo? Fazer o espermograma? Inicialmente é o exame clínico, a história clínica, a história familiar, né? Mas nós temos que colher história, exame físico, tudo direitinho dos dois, está tudo bem, tranquilo. Toma-se 2 medidas inicialmente que são muito simples. Em primeiro lugar, o mais fácil é fazer o espermograma. É simples, né? Você vai lá, o homem vai fazer o seu espermograma desde que ele tenha, né, uma quantidade adequada de espermatozoides. E particularmente, eles sejam imóveis, ativos, né, nutridos, ele vai ter, tá entendendo ali, então, a tranquilidade. Não, o homem não é infértil. Se o homem é infértil, as medidas vão ser adequadas para o homem. É mais fácil fazer isso porque é muito fácil culpar a mulher. O homem com aquele problema da potência e de ser o líder, né, entre aspas, o todo-poderoso, o fortão, ele nunca é culpado de nada.
né? Então ele inicialmente ele não aceita e quando você descobre que é o homem, aí a coisa torna-se mais complexa um pouco. O tratamento do homem é um pouco diferenciado, óbvio, do da mulher. A mulher, a gente já coloca ela, né, inicialmente a fazer a temperatura basal, porque aquela mulher que menstrua normalmente, né, ter seu ciclo bem regulado ou não, ela tem um momento no qual a temperatura dela sobe um pouquinho, em torno de 0,5 grau centígrado, quando ela ovula. E aí nós vamos encontrar a época que ela é mais fértil. Dá para saber quando que é o dia, em que dia a menstruação vai ocorrer? A gente usa com paciência, né, três ciclos para se chegar a essa conclusão. Você faz uma curva térmica, né? E obviamente nessa curva a mulher vai dizer, não, teve uma subida de 2 graus, mas o que foi? Ela está gripada. Isso não vale. Nós vamos ver que naquele dia X, que usualmente são os 14 dias predecedentes à nova menstruação, não é 14 dias da menstruação, é 14 dias da nova menstruação. Mas quando vai ser? Não sei. Agora, o que acontece é o seguinte, o ciclo da mulher, teoricamente, é 28 dias. Uhum. Então, no meio acontece, mas não é no meio. Uma mulher é 31 dias, a outra é 29, a outra é 33. Vamos supor, doutor, que a ovulação aconteça no dia 14. As relações sexuais, elas têm que se concentrar em que período? O bom é o tempo todo. Tá certo, né, doutor? Tá certo. Mas pelo menos 48 horas pré-14 e 48 horas pós. Lembrando isso, se a mulher tem ciclo de 31, a data fértil melhor é o 17º dia, que são 14 da próxima. Então ali naquele dia, entre o 15º dia e o 19º dia, é a hora que as coisas têm que pegar de manhã, de tarde e à noite. Tá e aí vai se chegar lá, desde que não haja nenhum problema. Agora, são tantos os problemas que podem ocorrer num casal que tenha infertilidade realmente, dificuldades importantes. Lembrar, esterilidade é outra coisa. Aquele homem que não tem espermatozoides, ele é estéril. Aquela mulher que não produz óvulos, ela é estéril. Aí as medidas são outras, né? Quais seriam as medidas? Não, você vai investigar se a mulher tem óvulos no ovário, se o homem ainda tem espermatócitos que possam ser manipulados, porque hoje nós temos uma engenharia nessa área, né? E Cuiabá, vou humana. dizer aqui com o maior prazer. É centro de referência, líder, né? Centro de referência. Dr. Sebastião Medeiros, Dr. Humberto Shibazaki, são dois especialistas, colegas nossos da universidade, que não deixam dúvida quanto à qualidade dos serviços dele e né, palestras para o exterior. Eles são exemplos, né, de como conduzir esse tipo de problema. São dois professores amigos nossos, que entramos na faculdade praticamente junto, na universidade, eu já me aposentei. Não sei nem se eles estão aposentados. O Sebastião acho que ainda não. O Humberto eu acho que pode ter aposentado. São excelência. Aí vai ter que ter medidas específicas, que podem chegar, por exemplo, à coleta do óvulo lá no ovário, a indução da ovulação através de medicações. A mulher não ovula naturalmente, então existem medicações para isso. Existe um problema que às vezes passa desapercebido, é uma infertilidade relativa. A mulher tem anticorpos anti-espermatozoide. O homem tem espermatozoides em quantidade boa, eles são móveis, eles são efetivos. In vitro ele consegue fazer a fertilização, mas o que acontece? Quando ele é jogado na vagina da mulher, a mulher tem anticorpos que inativam ele. Ele não consegue nadar até o óvulo. Né? É uma corrida maluca. Uma corrida maluca. Num lugar hostil, porque a vagina é hostil. Vai até a tromba, né? Aí vai descendo, faz a fecundação. Sobe, o óvulo foi lançado de lá. Tem que haver um encontro que usualmente ocorre no meio da trompa. Uhum. 2/3 internos da trompa, na realidade, é o melhor. Mas vai subir os espermatozoides, é uma célula, né? Tem que correr aquela região toda, vencer as barreiras que tem, o meio intravaginal, o colo uterino com seu, né? Às vezes tem na época apropriada, o muco que tem ali parece uma geleiazinha. Na época que não é, parece que é uma cera. Ele tem que vencer tudo isso. Vão se perdendo milhões de espermatozoides, eles vão subindo, adentram ao útero, entram, aí descobrem onde é que é a trompa, tudo no escuro, hein? Tudo no escuro. Chegam lá e aí encontram o óvulo e é aquele momento que é mágico, né? É o momento da vida, é o toque de Deus, aonde uma pequena célula penetra na grande célula, que é o óvulo, formando o ovo. Aquilo dali é uma mágica. Imediatamente a carapaça desse ovo torna-se dura,
outros espermatozoides raramente conseguem adentrar, e aí tem um novo ser, tem uma criança que vai migrar, vai chegar no útero, vai se assentar no útero, né, e vai ficar vai bonita ficar como a nossa apresentadora aí, né? Ai! Que nem a tá Camila. Tá na tua hora, Michele, vamos lá. Oh, meu Deus, tá na minha hora. Antes da gente falar da minha hora, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a gente volta com muito mais, né, doutor? Vamos lá. Não saia daí. Estamos de volta com o Acontece e eu quero agradecer ao estúdio Harry Van Diniz pelo cabelo e maquiagem, agenda seu horário com o Ivan e arrase no visual. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3634-0195. Mandar um beijo especial para Lourdes, que está assistindo a gente com certeza do estúdio, não é? E mandar um beijo especial para o José Augusto, que hoje não pôde prestigiar aqui o Acontece, né, José? Fez uma pequena cirurgia na boca, mas amanhã com certeza ele vai estar aqui. Um beijo grande. Tô com saudade, viu, José? Quem tá acompanhando agora Acontece é a Ariana, muito obrigada a ela por estar aqui. E eu continuo aqui no estúdio com o Dr. Marcelo Sandrin falando sobre infertilidade, né, Marcelo? A endometriose é causa importante para a infertilidade. Como que se caracteriza essa doença? Na realidade, no ciclo menstrual normal, né, depois que a mulher tem a primeira menstruação, ela começa a ter ciclos e é um preparo para uma gestação. A mulher não menstrua para perder sangue ou qualquer outra coisa. É um ciclo hormonal extremamente complexo, onde entra ovário, entra cérebro, entra pituitária, glândulas diversas, até a própria tireoide. Todo o organismo dela se prepara para uma eventual gestação. A cada mês, prepara-se o organismo para lançar um óvulo, ou mais às vezes. E depois, prepara-se a caminha do ovo, que é o útero. Nessa preparação cresce a região interna do útero, se chama endométrio, né? Para que lá, se chegar esse ovozinho, ele se implante confortavelmente. Não havendo a concepção, não havendo a realização desse evento, o organismo tem um break endócrino e aí descama a parte interna 14 dias depois, né, da frustração de não ter ficado grávido. E aí o que acontece? Aquele fluxo de sangue e restos endometriais chama-se fluxo menstrual. Isso daí deve sair para o meio externo. O que acontece às vezes é o retrofluxo. Ele volta para dentro da cavidade. A mulher tem uma peculiaridade que o homem não tem. Ela tem um buraquinho que liga ao meio externo ao meio interno. É uma coisa virtual, porque vive colabada, que é a vagina, o introito vaginal, a vagina, o útero, as trompas caem lá dentro da barriga dela, lá dentro do peritônio, porque na realidade as trompas de Falópio, elas têm fímbrias que são como se fossem, né, medusas que chupam o óvulo na hora que ele sai do ovário, uma de cada lado. Tem um ováriozinho de um lado, tem uma mãozinha que puxa ele para dentro para fazer uma concepção. Quando volta esse líquido, que é o endométrio, que é celularmente ativo, ele se implanta ou na pelve, ou no ovário, ou entope a trompa, ou faz alguma coisa até no intestino. Eventualmente existem casos de migração pelo sistema vascular até o pulmão, até o cérebro já foi descrito. Então a endometriose é uma doença que não é muito comum, é uma causa de infertilidade, mas não é a mais comum. Ela está muito badalada, muito procurada e tem que ser tratada porque hoje nós temos um tratamento muito eficaz com medicações e eventualmente cirurgias. Mas as causas de infertilidade são diversas. Doenças sexualmente transmissíveis, doenças congênitas como obstrução de uma trompa, né? A loteria é tão grande nisso daí que você pode ter o seguinte, a mulher tem a trompa entupida de um lado, mas quem funciona melhor é o ovário do outro lado. O óvulo nunca chega lá. Ela é fértil, mas ela não consegue ter o quê? Uma concepção. Ela acaba infértil. Ela tem óvulos, mas o óvulo não chega onde é que deve chegar para encontrar o espermatozoide. Então, as doenças sexualmente transmissíveis. Antigamente, por exemplo, a blenorragia, a gonorreia antiga, levava à destruição de trompas, infecções graves, e a mulher se tornava, então, obstruída. Ela não conseguia fazer o óvulo e se encontrar com o espermatozoide. Outras doenças, né, os tumores da região, os miomas podem levar a uma hipermotricidade. A mulher tem óvulo, o óvulo chega ao útero, mas ele é expulso muito rápido. Ele não consegue nidar. Às vezes, não é mais um óvulo, é um ovo. Houve uma relação sexual, houve uma concepção, mas não consegue uma implantação. Por quê? Porque o útero não está adequado a este acontecimento. Então, é necessário um estudo muito importante.
Hoje nós temos meios que vêm até por dentro do útero, a esteroscopia. Existem meios de se induzir a ovulação, existem meios de ajudar o homem a produzir espermatozoides. E existem, ao final de tudo, naquele casal que tem grande problema, os métodos de concepção extrasexual, né? Isso que eu ia perguntar, como é que funciona a inseminação artificial e em que caso ela é indicada? Quando há uma dificuldade, por exemplo, o homem tem pouco espermatozoide, pode-se tentar, né? Planilhar isso bem, induzir a ovulação e fazer o encontro com maior facilidade. Seria uma facilitação, seria, por exemplo, pegar este, né, material. E existe um caso extremo, por exemplo, um homem que tem problemas de potência. Ele não consegue ter um ejaculado bom intravaginal, mas ele tá entendendo, né, na realidade, dos espermatozoides. Você faz a colocação de um com o outro dentro da própria anatomia, né? Você faz um encontro, marca o encontro e vamos ver se dá certo. Outro caso é você colher os espermatozoides. Que seria in vitro, né? Você pode fazer in vitro. Você pega o óvulo, né, faz uma colheita laparoscópica de óvulos, coloca eles em contato com o espermatozoide lá e tenta induzir imediatamente. E depois você vai fazer ou o crescimento e implanta rapidamente, ou você induz esse fetinho a começar a crescer, esse embrião, e depois implanta o embrião lá dentro do útero. São técnicas maravilhosas, né, de ciência, aonde... Que possibilitam a reprodução, né? Que possibilitam a reprodução. Como eu falei logo no início, nós nascemos, crescemos, né, nos desenvolvemos, nos tornamos adultos, procriamos, que é uma coisa da espécie, e depois nós vamos perecer, deixando aqui esses genes, né? Deus nos programou para ser assim. É incrível. Só para finalizar, esse tratamento é feito com anestesia? Alguns sim, né? Outros não têm necessidade. Depende da invasão que você vai ter e do limiar de dor da pessoa. Mas a maioria precisam de fazer com algum tipo de sedação, eventualmente com algum tipo de anestesia ou analgesia importante. Mas na realidade o momento é feliz e nós não precisamos preocupar tanto, né? Ok? A mulher e o homem que está imbuído de ter um filho, ele dá conta. E aqui lembrando, as pessoas que são estéreis ou as pessoas que não conseguem o sucesso, tem que lembrar que filho é uma coisa que a gente cuida, né? Então você pode adotar uma criança também. Isso é muito importante. É um ato de amor extremo, né? É um ato de amor extremo. Você dar continuidade, dar oportunidade a uma criança que está aí, né? Sem possibilidades. É um prazer. Muito obrigada pela sua presença e até quarta-feira que vem. Estaremos de volta, se Deus quiser nos permitir. Com certeza. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas eu volto já já com muito mais. No próximo bloco tem Igor Táxi, as notícias do dia. Volto já já. E estamos de volta com o Acontece e eu quero agradecer a Saron que me veste. A Saron fica na Praça do Chopão, número 65, e o telefone para qualquer informação é o 3321-6570. Dá uma passadinha lá. Tem um monte de coisa legal para você ficar linda e maravilhosa, né, Ariana? Tem que falar devagar para o telespectador entender. Agora é hora das notícias do dia com Igor Táxi, o nosso lorde das notícias. Bom dia, Igor. Bom dia, Michele. Bom dia a todos que nos acompanham nesta quarta-feira. Eu começo, Michele, com a informação que o ministro da Agricultura, Nery Geller, anuncia R$2 milhões para a cidade de Rondonópolis. Durante visita à cidade de Rondonópolis, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nery Geller, garantiu a liberação de R$2 milhões destinados à agricultura do município. Ele garantiu essa liberação durante visita à cidade e também ao empenho do prefeito de Rondonópolis, o prefeito Percival Muniz, do PPS, durante a 42ª Exposul. A liberação do recurso ocorreu com a articulação do prefeito, também do governador Silval Barbosa, em uma reunião lá no município de Rondonópolis. Rondonópolis, como todo mundo sabe, é uma potência do agronegócio, mas no que se refere à agricultura familiar ainda tem muitas falhas e muito que avançar, e por isso a liberação deste recurso para a cidade. Uma outra informação, Michele, é que o Ministério Público Estadual denuncia ex-secretário e outras 14 pessoas por fraudes de R$16 milhões da conta única do Estado. O Ministério Público Estadual denunciou 15 pessoas por fraudes cometidas na conta única do Tesouro do Estado. Segundo o Ministério Público, essas denúncias são de 2005 a 2011, o grupo desviou dos cofres públicos em torno de R$16 milhões e 400 mil. Dentre os denunciados estão o ex-secretário de Estado de Fazenda, Edmilson José dos Santos, e ainda servidores públicos da Cefaz, sendo eles contratados e também
efetivos. A denúncia foi protocolada na última segunda-feira e é resultado de um trabalho conjunto entre o Ministério Público, Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e contra a Administração Pública do Estado. E uma última informação, Michele, é que Mauro Mendes envia à Câmara projeto que cria Guarda Municipal em Cuiabá. O prefeito Mauro Mendes enviou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que institui a criação da Guarda Municipal de Cuiabá. Caso a lei seja aprovada, 200 vagas serão abertas através de concurso público para a criação da Guarda Civil Metropolitana aqui de Cuiabá. Michele, são essas as principais informações para hoje. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã, Michele. E agora eu recebo aqui no estúdio parte do elenco do espetáculo Gato de Botas e os Pequis de Ouro, que se apresentam hoje no Cine Teatro, às 20 horas. A senhora Dil veio hoje? É claro, eu não perco meus compromissos. Não perde seus compromissos, tá certo. De jeito nenhum. Deixa eu ajudar aqui. Tem como a senhora segurar o microfone? Consegue? É claro. Senhora Dil, conta pra gente. Vem, gato, o Gato de Botas também vai participar aqui. Conta pra gente um pouquinho dessa história que vai acontecer hoje, às 20 horas, lá no Cine Teatro. Roubaram os seus pequis? Os pequis são meus e o Gato de Botas, aquele chupa-cabra, tá querendo roubar eles de volta. Se eu não vou deixar. Ih, e o Gato de Botas não tem nada a dizer, a declarar? Peraí, Douglas. Sim, eu vou recuperar os pequis de ouro desta bandida. Vai Vamos ser uma ver. aventura espetacular. Convido os nossos telespectadores para estarem indo prestigiar hoje no Cine Teatro um pouquinho dessa história, que vocês fizeram essa mistura do Gato de Botas com elementos regionais, não é? Sim, eu sou o Gato de Botas e gostaria de convidar vocês para embarcar juntamente comigo em uma aventura espetacular. Às 20 horas, né? Às 20 horas. E se vocês não forem, eu vou atrás de vocês. Oh, Não meu se Deus. preocupe, eu protejo vocês. Tá certo. Então você tá dada a dica para você que tá em casa. Hoje, às 20 horas, lá no Cine Teatro, é R$20 a inteira e 10 meia. É isso? É. Então tá bom, muito obrigada. Minha parente, né? Mrs. Jill. A minha tia. Tem uma cortesia se vocês quiserem sortear. Ai, tá certo. Então liga pra gente no 36421500. Você pode faturar um par de ingressos para assistir hoje o Gato de Botas e os Pequis de Ouro lá no Cine Teatro Cuiabá. Muito obrigada, viu? Sucesso! Nada. Sucesso eu sempre tive. Sempre teve? Tá certo. Bom, eu acho que dá tempo, né, Ariana, pra gente assistir mais uma matéria, uma nova modalidade de esporte, o Kangu Jump. Põe pra mim, Natan. Uma atividade diferente que não deixa ninguém parado. Botas que lembram patins, mas que no lugar das rodas tem arcos de molas com um poderoso sistema de amortecimento. Esse é o Kangu Jumps, um equipamento suíço que o próprio nome já remete à sua função: pular feito um canguru. A novidade diverte, mas tem muitos benefícios. Além da queima calórica, que é muito importante, o peso da bota favorece também para o tônus muscular. Para quem tem problemas de flacidez, é muito importante. Para essa turma, ânimo é o que não falta. Os alunos fazem várias sequências de exercícios que exigem sincronismo e coordenação motora. Em uma aula é possível gastar até 800 calorias. Cíntia pratica musculação diariamente e incluiu o Kangu na rotina de exercícios. Consegui emagrecer 12 quilos em 7 meses de Kangu. O Kangu Jumps foi trazido para o Brasil há 2 anos e rapidamente caiu no gosto dos brasileiros. Aqui no Rio de Janeiro ganhou muitas adeptas, não só por poder ser praticado ao ar livre, mas também porque durante uma corrida ele reduz em 80% os impactos sobre as articulações e melhora o desempenho de quem o pratica. Eu senti um desconforto, cardíaco, assim, e o médico recomendou que eu fizesse um exercício físico. As mulheres são maioria nas aulas, mas já tem homem que aderiu aos exercícios com o Kangu Jumps. Já perdi 10 quilos já. Do 48 fui pro 44. O Kangu só não é indicado para gestantes e, apesar de ser fácil de usar, é importante que o exercício seja sempre acompanhado por um profissional de educação física. A novidade promete ser uma febre no próximo verão.
Incrível, eu quero um também. E quero mandar um beijo para as meninas da Contém 1 grama. Hoje eu estou usando um batom Jefinho, você vai mostrar para mim, o batom Tangerine. Olha a cor desse batom, você que quer ficar bela, tem um monte de produtos incríveis na Contém 1 grama. Você pode ir no Shopping Pantanal, Shopping Goiabeiras e ficar belíssima, maquiada, com cores lindas, todas na moda, não é? Pois é, manda um beijo para Patrícia Amorim e para Gleiciane. O Acontece de hoje está chegando ao fim, mas você é de casa, pode falar com a gente através do 3642-1500 ou através do nosso e-mail, acontece@tvpantanalmt.com.br. Escreve pra gente, manda sua sugestão de matéria, diga o que você gostaria de ver aqui pelo Acontece. Lembrando que às 11 horas você confere o programa Chamada Geral com Lino Rossi, ao meio-dia o Preto no Branco, agora com Igor Tax. Às 13 horas, o Pantanal Esportes com a belíssima Cíntia Faria. E às 13h30, você confere o quê? A nossa reprise. Quero agradecer a técnica que coloca esse programa no ar todos os dias com muito profissionalismo e agradecer também o carinho da sua audiência. Muito obrigada. E lembrem que a alegria não está nas coisas, está em nós. Então seja feliz hoje, agora. Um beijo grande e até amanhã.